Mais um presidente da CBF afastado. Edinaldo Rodrigues sai de cena coberto de polêmica. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele é suspeito de falsificar a assinatura de outro dirigente para se fortalecer no poder. Além disso, o Edinaldo também aumentou os salários dos presidentes das federações estaduais, de 50 mil para 215 mil reais, quase 300% de aumento. Mesmo assim, depois do afastamento, 19 das 27 federações assinaram um manifesto pedindo renovação na CBF. E assim, a cúpula do futebol nacional vive mais um capítulo de crise. Pior que isso não chega a ser novidade. Muito pelo contrário. O Edinaldo é o 5º presidente afastado ou investigado dos últimos 7 mandatos. A lista tem Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo e agora ele. Fernando Sarney, o filho do ex-presidente da República, José Sarney, foi nomeado interventor e responsável por convocar novas eleições o mais rápido possível. E em meio a toda essa instabilidade, ainda foi anunciado o novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, que deve assumir o comando no próximo dia 26 de maio. Segunda-feira, 19 de maio de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista e escritora Mili Lacombe. Mili, prazer falar contigo mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, querida. É um prazer sempre estar aqui com você. Sempre, Mili. E para falar de um assunto assim que não é uma novidade para ninguém, mas primeiro eu queria te pedir uma ajuda para explicar para quem está nos acompanhando, né, o que levou ao afastamento do Edinaldo Rodrigues. É porque de fato não é uma novidade, né, Mili? Mas enfim, ele foi afastado da presidência da CBF, então por que essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro? E aí eu já aproveito, junto com essa pergunta, e te pergunto se tem um jeito de resolver esse problema, né? Porque a gente está falando aqui de sequências de presidentes que são presos ou afastados, enfim, considerando esse histórico todo, né? Como é que essa mudança poderia acontecer para o futuro da entidade, do futebol brasileiro, né? Boa, Gabi. Eu acho, vamos dar o contexto antes da gente dizer como essa mudança podia acontecer, né? Então, assim, quem comandava o futebol brasileiro na época da ditadura era a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Aí a CBD foi fragmentada em muitas federações. E a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, assumiu. Desde que ela assumiu, a gente se mete em escândalos. Então, vamos lá. Ricardo Teixeira, José Maria Marim, o Del Nero, o Marco Polo Del Nero, o Rogério Caboclo, o Coronel Nunes e agora o nosso querido Edinaldo. Não houve, em todos esses que eu falei, um que tenha deixado de ser uma saída escandalosa. Então a gente está falando dos múltiplos, assim. Suspeita de corrupção, suspeita de desvio de dinheiro, suspeita de assédio sexual. Assédio moral é um horror, é o combo inteiro. Em 2021, o Edinaldo assumiu interinamente, quando o Rogério Caboclo, suspeito de assédio sexual, foi saído de lá. Entra Edinaldo como interventor. Depois, em 2022, Edinaldo é eleito presidente. Em 2023, alguns cartolas dizem a eleição não foi legal. Não valeu. Vamos tirar o Edinaldo. O Edinaldo sai. O Edinaldo recorre ao STF. Aí entra nosso querido Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes diz, não, ele vai voltar. Uma das alegações do Gilmar Mendes é o Brasil precisa ter uma chance de disputar a vaga olímpica. Sem o Edinaldo vai ficar mais difícil. Bom, o Brasil não foi para a Olimpíada, tá? Não foi porque não conseguiu em campo resolver essa parada. O Edinaldo volta
com essa liminar do Gilmar Mendes. E aí homologam um acordo com esses cartolas, tá? Então, o Edinaldo e os cartolas homologam um acordo dizendo, olha, ele vai voltar, acabou a briga, tudo valendo. Volta Edinaldo é reeleito, ele mesmo antecipa a eleição, é um rei, né? Não só o Edinaldo, todo mundo que assume a CBF fica com um status de rei. Ele antecipa a eleição, é reeleito, para ficar até 2000 e sei lá quanto. Só que aí descobrem, o portal do Léo Dias informa ao Brasil que esse acordo homologado continha a suspeita de uma assinatura indevida, que é a do Coronel Nunes, que está, depois de alguns derrames, com sequelas cognitivas. Não poderia ter assinado. Então, aí, volta para o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes manda isso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora o Gilmar Mendes fala, não, gente, então, peraí, então não vou mais fazer nada, devolve lá, reabre o que tinha sido fechado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta o Edinaldo por suspeita de que o Coronel Nunes não poderia mesmo ter assinado. Estamos aqui hoje. Deu para entender? Porque, assim, para eu entender foi complicadíssimo. Eu espero ter conseguido passar o que eu demorei para entender. Não, foi super clara, Mili. É muito complexo mesmo, e eu acho que você já tocou num ponto que é absolutamente necessário da gente falar aqui, que é essa ligação com a política. A gente está falando da figura do Gilmar Mendes, mas se você for olhar, né, o interino é o Fernando Sarney, o sobrenome, bom, não preciso aqui dizer para ninguém da onde vem esse sobrenome, né? Essa sucessão representa uma mudança de fato? E aí, juntando com isso, né, além do sobrenome Sarney, e esse aspecto do futebol andar totalmente de mãos dadas com a política, tem também nessa questão da reeleição, quando a gente fala da reeleição do Edinaldo, a gente teve toda uma série de parlamentares que estavam ali contra ou a favor dele, o Arthur Lira estava fazendo oposição, estava aliado a uma outra pessoa, enfim. O Alan de Abreu foi quem revelou esse caso pela Piauí do Gilmar Mendes, né? A relação de amizade com o ministro Gilmar Mendes do Edinaldo, que é sócio, o Edinaldo não, o Gilmar Mendes é sócio do IDP, né, de um instituto, que fechou um contrato milionário com a CBF. Só por isso ele já deveria, né, se julgar suspeito para não tomar decisões a respeito do Edinaldo. Ainda assim, foi ele quem decidiu, por meio de liminar, voltar o Edinaldo ao mandato na CBF. E da mesma maneira, foi por meio do desgaste dessa relação que agora ele acaba caindo, não é isso, Mili? Sim, é isso mesmo. Assim, a CBF é uma empresa privada. Então, a gente não há transparência, né, no que acontece ali dentro. É uma empresa, e é uma empresa muito lucrativa. Qual deveria ser a função da CBF? Administrar decentemente o futebol brasileiro. A gente olha para o futebol brasileiro e se pergunta, está decentemente administrado? Não, não. O calendário é uma loucura, os gramados são horrorosos, a arbitragem é medonha, não há nada de bom sendo feito ali. Mas a CBF é bilionária, ela tem muito dinheiro aplicado. Então, qual é o negócio da CBF? É o futebol? Não. O negócio da CBF é poder e dinheiro. Ela está no mercado vendendo alguma coisa. O que ela está vendendo? É o futebol? Não. É você e eu. Ela está vendendo a audiência. Ela está vendendo a nossa paixão. Para quem? Para o mercado publicitário. A CBF tem patrocinadores muito fiéis, que pagam muito dinheiro. Sob o ponto de vista do negócio, a CBF é um sucesso. Se é esse o negócio da CBF. O futebol vai passando ali, gente. É a seleção, o grande produto da CBF é a seleção brasileira, que vai muito mal, obrigada. Mas a CBF vai bem, né? Por quê? Porque a seleção brasileira é hoje o grande produto da CBF. Movimenta muito dinheiro. Os jogadores que são convocados depois valorizam muito o passe deles. Os empresários desses jogadores são felicíssimos com cada convocação. É mais dinheiro. Então é esse o negócio da CBF. Politiquices e politiquetes, como diria Machado de Assis.
E aí a gente chega a Brasília. Assim, o Gilmar Mendes tem uma empresa que presta serviços à CBF, um contrato de 20 milhões de reais. Quase 80% fica com a IDP. O resto vai para a CBF. O que é? Eles dão cursos de arbitragem, vários cursos. Da CBF Academy. Gabi, por que se chama CBF Academy? Por que o nome é em inglês? São tantas aberrações. A CBF curvada a esse colonialismo, à Europa, aos métodos de fazer negócios, de jogar bola que vem de lá. Então, é tudo errado. Que o nome do Arthur Lira surja nesse não surpreende ninguém, porque todo o interesse é político, e econômico, né? Então é isso que a gente tem hoje. E o futebol padece. E aí quando a gente vê o nome do sucessor, né, o Fernando Sarney, eu acho que vale a pena aqui, Mili, a gente pensar nesse cenário, que inclusive é um nome horrível também, né, interventor. Como é que ele chega, em que ambiente ele chega, se muda alguma coisa, ou se o cenário que se desenha é realmente para continuar numa incerteza e levando adiante esse histórico da CBF com os presidentes anteriores. Então, Gabi, tem naquele filme o Gato Pardo, né, o Leopardo, que o autor do filme, o Barão de Lampedusa, diz uma frase, escreveu uma frase, né, que está no filme, está no livro, que é assim: está na hora da gente mudar tudo para que as coisas permaneçam como elas sempre foram. Uhum. É muito isso que a gente vive, sabe? Porque não vai mudar nada, gente. Assim, primeiro, que seja Fernando Sarney diz mais sobre a falsificação disso que se chama meritocracia do que de qualquer outra coisa. E, de novo, a gente está na política. Ele pode ser experiente, ele pode saber do riscado, mas assim, gente, é o Fernando Sarney. Nem você, nem eu, Gabi, chegaríamos lá. Mas ele pode, ele já largou muito na nossa frente, e na frente de 99% dos brasileiros e das brasileiras. Ele é filho de um ex-presidente, ele é filho da oligarquia maranhense. Ele pode qualquer coisa. Vai ser ele que vai mudar as coisas? Não, não vai, gente, não vai. A estrutura é apodrecida. Não adianta ficar trocando o sofá da sala com a casa caindo. Não adianta trazer um sofá de milhões de dólares, agora senta nesse sofá, veja como ele é confortável. As paredes estão caindo, não há encanamento. Vamos trocar o sofá? Então, não vai ser isso. As únicas pessoas que estão felizes são os caras da oposição. O Fernando Sarney era da oposição. É isso, não vai mudar absolutamente nada. Vai mudar o rei. E aí, quando a gente fala também, a gente estava falando sobre essa questão política, tem um aspecto muito particular que é essa eleição na CBF. Por quê? Ele tinha sido reeleito, Mili, eu acho isso surreal, a gente fala disso agora, nesse contexto, né? Porque ele tinha sido reeleito por unanimidade. Como é que funciona esse sistema de votação dentro da CBF? É assim, votam as federações, os clubes da Série A e os clubes da Série B. Com pesos diferentes, né? Pesos diferentes. Federação tem peso 1, clubes da Série A tem peso 2, clubes da Série B tem peso 3. Ele foi eleito sem que houvesse um desses, ou uma, que tem a Leila, né, que dissesse, não concordo. Todos concordaram. Daí ontem, quando ele é destituído, 19 presidentes de federações levantam o bracinho para dizer: gente, precisa mudar tudo, não queremos mais não. Então, assim, eles estavam sequestrados? Eles votaram com uma arma na cabeça? Por que eles mudaram de ideia da noite para o dia? Então, fica tudo muito evidente, né, Gabi? Assim, e se o futebol brasileiro funcionasse muito bem, eu acho que ninguém nem ligaria para isso. Mas a gente vai ver os jogos da seleção, por exemplo, assim, privatizaram até a torcida, Gabi. A torcida hoje se chama Movimento Verde e Amarelo. É um troço cafonérrimo. Tem umas músicas cafonas, a roupa é cafona, o comportamento é cafona. Gol agora é aplaudido no estádio, não tem paixão. O ingresso é, sei lá, R$500, quem pode pagar? Turista do esporte, que fica lá fazendo selfie e vibra mesmo quando aparece no telão. É isso. Então, a arenização, a camarotização das nossas vidas, a CBF faz isso com muito gabarito. Só que o futebol morre, né? O futebol da seleção tá morto.
É isso. E aí, assumindo o Fernando Sarney, ele deve convocar novas eleições o mais rápido possível também, né? Pensando aqui nos desdobramentos do que vem a partir de agora. Ele tem que convocar, sim. Ele pode ele mesmo se candidatar e ser eleito, por exemplo, né? Agora, quem pode ser eleito também? Um desses caras é a mesma coisa, Gabi. Ele é o mesmo sujeito político. Onde estão as pessoas como a gente que assistem futebol? Onde estão as pessoas trans? Onde estão as mães periféricas? Porque todo mundo, assim, o futebol não é composto desse torcedor aí. Metade da audiência é de mulher. Metade da torcida brasileira é mulher. Cadê a gente? Houve uma diretora na CBF. Ela está processando a CBF por assédio sexual. Já ganhou na primeira instância. Então é isso. Cadê a gente? A gente, assim, a única saída, você me perguntou isso e eu não respondi, então eu vou responder agora. A saída é a CBF ser refundada, com outro nome, com outros representantes, com um conselho que seja diverso, que se identifique com a população, que a gente pense o nosso futebol e não um bando de homem cis que se diz heterossexual e é poderoso. Esse homem é uma parte da torcida e é uma parte pequena da torcida. A gente precisa estar todo mundo representadas e representados nesse jogo e não estamos. Então a saída que eu vejo é essa. Milha, eu não posso deixar de te perguntar, porque você citou as mulheres, e você é uma especialista também, além do futebol, mas também tem um olhar nosso, que é do futebol feminino, né? E a gente tem um histórico de desigualdade salarial muito grande. Existe um esforço hoje institucional para fazer acontecer o futebol feminino? E qual seria o papel da CBF nesse aspecto também? E até junto, porque eu ouvi uma entrevista sua falando o futebol tem um aspecto social, né? O social é muito importante. E também a gente pega esses casos de racismo, né? A gente tem o Vini Júnior morando fora, a gente tem outros casos também no Palmeiras, né? O Endrick também, que era do Palmeiras, né? Mas agora foi para o Real Madrid, enfim. Mas casos de racismo como esses, né? Qual é a responsabilidade também de um novo presidente da CBF? Ou se continuaria da mesma forma, né? Do presidente da CBF para pressionar, cobrar a FIFA, enfim, para que sejam medidas adequadas nesses casos? Assim, eu acho que pouco vai acontecer. Eles não entendem o futebol como fenômeno social, sabe? Eles são executivos. Eles são homens de negócio. Eles acham que se eles trouxerem dinheiro e fechar no azul, então vai estar tudo certo, é isso aí, distribui dividendos, os diretores ganham muito, a CBF paga viagem, paga hotel 6 estrelas, tá tudo certo, assim, gente. Sob o ponto de vista liberal, tá certo mesmo. É isso, né? É dinheiro em caixa, é poder. Mas não é. Futebol é expressão identitária de uma nação. A Argentina, a Confederação da Argentina não é melhor do que a nossa, mas ela entendeu que em campo a Argentina precisa ser a Argentina, intensa, dramática, como é o tango, por exemplo. A gente se distanciou do que a gente é culturalmente. A gente não é mais o time do drible, o time da alegria, o time do futebol bonito, o time do samba. A gente não é mais nada disso. A gente imita taticamente o que fazem os europeus. Eles são assim, funciona para eles. Quando a gente imita, a gente faz pior, porque a gente não é assim. Então, se eles não entendem o futebol como fenômeno social, eles vão achar que a luta contra o racismo se dá no departamento de marketing da CBF. Faz aí umas hashtags, faz uma camiseta. Quando entrar em campo, gente, faz os jogadores se abraçarem, coloca uma faixa assim, não ao racismo. E tá tudo feito. O machismo, a mesma coisa. Gente, para de ser machista, não pode. Não é assim que se resolve isso. Não é. É com educação e punição. Mas não existe isso. Eles trabalham no departamento de marketing para limpar a própria barra. Para dizer, olha, gente, a gente está fazendo. Ou como disse o presidente da Conmebol, isso é um problema social, não tem nada a ver com futebol. Tem, né, gente? Tem tudo a ver com futebol. Tudo a ver com futebol. Eu acho surreal ainda existir a coragem de fazer uma declaração como essa, né, Mili? Sim. E essa crise, ela afeta o futebol brasileiro também, como fenômeno social, como fenômeno cultural também. Então,
a CBF, você está aqui dizendo, ela é vista, ela se vê como uma empresa, ela visa o lucro, poder, é uma entidade muito focada nesses aspectos. Então, como é que a gente pode, com essa crise que está acontecendo, existe uma possibilidade para isso, né, de mudar, pensar em focar no desenvolvimento do futebol, levando em conta todos esses pontos que são importantes que a gente está discutindo aqui, né? Como que essa transformação, como é que a gente caminha para pensar numa transformação nesse sentido? Primeiro, devolver o futebol à população, deixar de alienar a população desse esporte que é nosso. Escolinhas públicas, as escolinhas são todas privatizadas hoje. Escolas públicas, ingressos muito baratos, ingressos populares, estádios com gramados decentes e você oferecer também jogos em lugares que talvez as pessoas não possam ver um jogo. Baratear, trazer a população para dentro, devolver esse esporte a quem de direito. É uma decisão política, Gabi, não é uma decisão impossível de ser tomada. Porque aí entram os economistas do jogo e dizem, não, veja aqui a planilha, isso não é gestão, você não entende nada de futebol. A camisa do Corinthians, que se diz um clube popular, custar R$ 500, é uma afronta. E também é uma burrice. Porque se a Nike faz uma camisa de R$ 100, vai vender muito. Eu entrevistei ontem o Elias Jabbour, economista, doutor em economia, e é dele esse pensamento, com o qual eu compactuo. Então, assim, é uma decisão política. Essa história de, não, gente, a gente precisa ganhar dinheiro aqui, vale a mesma coisa para uma cidade, Gabi. Por exemplo, em Nova York, ficou lá o Bloomberg, né? Um empresário muito renomado. Gente, todo mundo acha o Bloomberg maravilhoso enquanto empresário. Ele foi, durante mais de 8 anos, eu acho, prefeito de Nova York. Quando ele entregou a cidade, saiu, né? Ele entregou a cidade com os caixas tinindo, tudo no azul, Gabi, maravilhoso, as planilhas todas maravilhosas. Dobrou a população de rua, dobrou, triplicou os ratos, a especulação imobiliária atingiu índices. Quem disse que uma cidade tem que dar lucro? Que pensamento maluco é esse de que a cidade tem que ser administrada como se fosse uma empresa? O índice deveria ser, as pessoas estão vivendo bem, todo mundo tem água encanada, está todo mundo com trabalho, está todo mundo feliz, tem uma família morando na rua, tem uma pessoa morando na rua, fracassamos. Mas não é, né? Não é. E o futebol é a mesma coisa, o futebol não tem que dar lucro. Futebol é identidade nacional, é a expressão de quem a gente é criativamente falando, é o que nós somos culturalmente, é nosso, não de 12 homens executivos de terno e gravata, voando, sei lá, de primeira classe para o Catar, negociando sabe Deus o quê. Perfeito, Milha, eu concordo, assim, 200% contigo. E acho que, para não deixar de falar também no que vem por aí, a gente tem o Carlo Ancelotti, né? O anúncio da contratação dele. Até quero te ouvir sobre como foi feito esse anúncio pelo Edinaldo, né? Dias antes do afastamento, foi uma coisa assim que chamou muito a atenção, sobre como ele estava se posicionando, falando sobre isso, corporalmente, né? Falando sobre isso. Qual foi sua percepção sobre isso, antes de mais nada? E aí também, qual é a situação que o Carlo Ancelotti vai encontrar aqui em meio a toda essa instabilidade? E se tem alguma chance até de repente, ele desistir? Eu acho que ele não. Assim, se ele tiver ele desiste, né, gente? Assim, Gabi, você é contratada para ir trabalhar, mudar de país, trabalhar numa outra empresa. Dias antes, você descobre que a empresa, o presidente que te contratou está destituído, tem um interventor. Você não fala a língua daquele país, você não sabe nada sobre aquela cultura, você vai. Assim, ele está revelando um traço de loucura que ninguém sabia que ele tinha. Mas ok, eu adoro os loucos, venha então, Ancelotti. Mas o que eu acho é que assim, o Edinaldo antecipou o anúncio sem falar com o Ancelotti, então foi extremamente deselegante. Ele antecipou o anúncio para tentar se segurar no cargo, já sabia que ele ia sair, e aí ele tornou público um vídeo que ele deveria ter escondido de todo mundo, que é ele roboticamente anunciando a vinda do Ancelotti. Assim, a expressão corporal e o tom de voz parece que ele está anunciando uma hecatombe nuclear.
Mas o que sai da boca dele é: o Ancelotti está vindo, ele vai. Gente, Deveria ser uma boa notícia, né? Como pode? Deveria ser. Mas ele tá, assim, é horroroso. A crise é ética, é estética, é moral, é política, é econômica, é uma crise, assim, para todos os lados. Nisso, chega o Ancelotti, que é, para muitos, o maior treinador do mundo. Assim, sabe aquela frase do José Ortega y Gasset, o pensador Ortega y Gasset, acho que é esse o nome dele. Ele diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ninguém é só você. Eu sou eu. Não adianta você trazer o melhor treinador do mundo e jogar ele dentro dessas circunstâncias. Vamos ver se ele vai conseguir fazer mágica. Assim, taticamente falando, eu acho que ele vai ter que entender quem somos. E aí, Gabi, eu queria só falar mais uma coisa, que as pessoas estão dizendo assim: gente, ele nem precisaria morar no Brasil, né? Ele pode continuar morando na Europa. Como assim, gente? O cara vai treinar a seleção brasileira e ele não vai saber quem somos culturalmente? Ele não vai ao Olodum? Ele não vai conhecer as benzedeiras do Nordeste? Ele não vai ver um ensaio da bateria da Mangueira, da Portela? Como assim, gente? Ele pode continuar morando lá e ser treinador. Então, assim, eu acho uma doideira tudo isso, sabe? Se eu fosse amiga dele, eu ligaria e falaria: Carleto, não venha. Não venha, vai dar ruim. A gente só vai saber mesmo, porque ele já disse, né, publicamente: não, vou manter aqui o meu compromisso com a CBF. Então tá bom, vai manter o compromisso. Mas em breve a gente vai descobrir oficialmente, né, se vai manter esse compromisso. De fato, ele tá chegando num barco que tá assim, meio remendado, né, pra não dizer que tá furado, mas... Vai lá agora que você é o capitão, Carleto, salve isso aí. É isso, Miri. Obrigada demais. Eu sempre amo te receber, te ouvir, aprendo contigo. É bom demais ouvir uma mulher tão inteligente falando de futebol, né? Duas mulheres falando de futebol. É bom demais vir aqui. Você também, aprendo muito com você e é muito bom bater essa bola com você, sabe? Sou sua fã. Me chama sempre. Obrigada, Miri. Eu que sou sua fã. Um beijo grande, querida. Até a próxima. Beijo. Vou te chamar com certeza. Tá bom. A gente aqui, quero lembrar a você, estava nessa conversa com a Mili, que faz um jornalismo sério, comprometido, e a gente aqui no ICL também tá com o lançamento de um podcast que está sendo divulgado semanalmente, os episódios de um podcast investigativo de duas pessoas que fazem um jornalismo seríssimo também, que são o Igor Mello e a Juliana Dalpiva. Então, a gente teve o lançamento do podcast, o Império Malafaia, do No Alvo, e vem aí uma nova estreia, agora no âmbito dos documentários, que é o documentário inédito Império Malafaia, que é uma produção original do ICL. Então você achou que ia ficar só com um podcast, né? Não, a gente também vai trazer documentário, a gente tem a reportagem completa no nosso site também, então é matéria completa mesmo em todas as plataformas. E a gente vai mergulhar mais a fundo nessa investigação do Igor e da Juliana para poder te explicar como é que o Malafaia, que é esse líder religioso e que também tem os tentáculos políticos, na fé, dinheiro, tudo isso se mistura e a gente traz esse documentário para você destrinchado. A gente já tem mais de 400 mil ouvintes, mais de 400 mil pessoas já ouviram o No Alvo e você não pode perder também o documentário, que vai ser mais uma bomba. Claro, deve ter seu conteúdo inédito aí também, assim como o podcast também tem, cada um com a sua particularidade. Então, olha, a estreia do Império Malafaia, o documentário, vai ser no dia 29 de maio, às 8 horas da noite, ao vivo, com a presença do Edu Moreira, da Juliana Dalpiva e também do Igor Mello. E você pode garantir o seu ingresso em indetalhesicl.com.br. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. E depois você pode ouvir também o Em Detalhes, se você preferir, nas plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia. Tchau, tchau e até amanhã. Você sabe de onde vem o dinheiro de Silas Malafaia? Pois é, ele não declara quase nada de patrimônio, mas anda de jatinho, financia atos enormes da extrema-direita e leva uma vida que não condiz com aquilo que ele diz ter. Juliana Dalpiva e Igor Mello, repórteres do ICL, fizeram uma investigação minuciosa ao longo de um ano
e descobriram a verdade assustadora sobre esse que é um dos nomes mais poderosos do Brasil. Esse é o documentário que você vai assistir com exclusividade e gratuitamente no dia 29 de maio, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Então se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.